Glória a Deus. Nós estamos aí à véspera do dia 31, e o dia 31 de outubro é o dia que se comemora a Reforma Protestante. Eu creio que alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre isso, já devem ter até, quem sabe, estudado sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que a Reforma Protestante trouxe para nós como regras e definições de fé, daquilo que nós protestantes cremos e daquilo que foi mudado a partir da Reforma Protestante para hoje. Coisas que talvez não sejam novas para você que vai ouvir, mas que são importantes para a gente relembrar, não é verdade? A gente às vezes tem o hábito de esquecer coisas importantes, né? E é importante relembrar sempre que a palavra de Deus traz para nós. Antes da gente começar, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar pela palavra de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, porque ela se renova a cada dia, porque ela fala conosco, como disse aqui o próprio Teu Filho Jesus. Nós vivemos de toda a palavra que sai da Tua boca e não daquilo que a gente come, daquilo que a gente se alimenta no nosso dia a dia. E nós precisamos que o Senhor fale mais uma vez conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos encha, Pai, da Tua verdade, da Tua palavra, do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode se sentar? Me dá 2 segundinhos aqui, só para tirar o ar. Melhor pregar sem ele. Nós vamos falar então hoje, queridos, sobre os 5 solas. Quem é que já ouviu falar sobre isso? 5 solas? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Então, no dia 31 de outubro de 1517, mas já há um tempinho, né? Martinho Lutero, ele enviou 95 teses, 95 argumentos que ele via que estavam equivocados, estavam errados, segundo a doutrina que ele aprendeu na Igreja Católica. E ele, estudando a palavra, ele viu aquelas coisas que precisavam de mudança, de correção, de rota, e ele escreveu essas teses e ele enviou para o arcebispo, que era responsável por eles ali, né? Era o seu superior, arcebispo de Mainz. E ali, nesse movimento, depois de alguns dias, ele fez uma cópia dessas 95 teses e ele afixou na porta da igreja. Naquela época, as pessoas colocavam os avisos importantes na porta da igreja, era como se fosse um mural de avisos. Então imagina aquele mural ali no canto, que às vezes o pessoal coloca umas informações importantes ali, né? Era mais ou menos isso. O pessoal, quando tinha uma coisa importante, eles afixavam na porta da igreja lá, que o pessoal todo mundo passava por ali e via, né, e sabia o que ia acontecer. E ele então pegou aquelas 95 teses e ele colocou pregada na porta da igreja. O pessoal começou a ver aquilo e alguns jovens, alguns alunos de teologia também de Lutero, quando viram aquela carta e viram o conteúdo dela, eles ficaram animados, ficaram preocupados também e pensaram: a gente precisa espalhar isso, porque quando as pessoas responsáveis lerem isso aqui, eles não vão deixar isso aqui não, né? E eles arrancaram aquelas teses lá da porta da igreja e eles fizeram várias cópias. Naquela época estava começando a imprensa, né? E eles fizeram várias cópias daquelas teses e eles começaram a espalhar aquilo. E esse movimento, né, foi o movimento que começou então a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante não aconteceu só por conta de Lutero. Várias outras pessoas, né, se envolveram, vários outros professores, teólogos, até mesmo políticos se envolveram aqui nessa situação. Se não fosse alguns políticos da época, né, na verdade era o rei e outras coisas, não chamava de presidente como é hoje, né, mas se não fosse o rei dado proteção, por exemplo, a Lutero, talvez a gente nem estaria aqui hoje, né? Porque a Igreja Católica na época determinou a prisão e a execução de Lutero, mas como o rei protegeu ele, né? Guardou ele escondido,
e eles conseguiram fazer aquela revolução, e ali eles então começaram esse movimento chamado movimento protestante, que hoje, mesmo sem saber, você faz parte, né? Porque se não fosse isso, todos nós ainda seríamos católicos, não é verdade? Então, quais foram os principais temas que foram abordados então por esse movimento da Reforma Protestante? Resumindo tudo que foi tratado, né, na Reforma Protestante, são 5 os principais temas que ficaram até hoje, né, são falados, são estudados nos seminários de teologia, etc. E a gente chama de 5 solas. E por que 5 solas? Porque eram 5 afirmações em latim que eles faziam, e que cada uma delas é um ponto teológico muito importante que a gente precisa gravar, entender e guardar no coração. Então, vou falar os 5 aqui, depois a gente vai meditar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro sola é sola escritura, quer dizer, somente a escritura, somente a palavra. Amém? O segundo sola aí é sola Christus, solos Christus, que quer dizer somente Cristo. A gente vai também depois meditar sobre isso. O terceiro, sola gratia, ou somente a graça. O quarto é sola fide, ou seja, somente a fé. E o último, soli deo gloria, ou seja, somente a Deus a glória. Amém? Então, no primeiro, irmãos, sola escritura, ou somente a escritura, a gente já leu um versículo aqui, Mateus 4,4, que diz que Jesus falou que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu quero ler outro versículo com você, lá no capítulo 5 de Mateus também, Mateus 5, versículo 18, diz assim: e eu lhes digo que isto é verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas essas coisas se cumpram. Amém? Então Jesus aqui mais uma vez afirmando, né, que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se basta. Amém? Qual que era a realidade que eles viviam então naquele tempo? Eles entendiam que outras coisas também tinham tal validade, tal importância como se fosse a Bíblia. E foi isso que eles questionaram nesse momento. A partir daqui, a partir da Reforma Protestante, eles reafirmaram 2 coisas muito importantes. Primeiro, que a Bíblia é inerrante. O que significa que quer dizer que a Bíblia é inerrante? Quer dizer que no seu conteúdo original, que Deus transmitiu para os homens que escreveram a Bíblia, ela não contém erro nem contradição. Às vezes tem muitas pessoas por aí que querem questionar e criticar a Bíblia, e eles citam alguns tipos de erros de grafia, erros de escrita, erros de algumas posições locais, etc. Mas isso se atribui a cópias que foram feitas da Bíblia. Por quê? Porque até hoje a gente nunca encontrou, ninguém nunca encontrou um original sequer da Bíblia. Então ninguém tem os originais. O que a gente tem são cópias antigas, mas que já são cópias de cópias, né? Porque isso foi sendo copiado em vários anos, várias pessoas copiaram e foram chegando até nós. Então a gente não tem nenhum original da Bíblia. Mas crê-se então de que os originais da Bíblia, que foram transmitidos diretamente por Deus aos homens que escreveram a palavra, nesses não havia nenhum tipo de erro e nem contradição. Amém? Então, se você encontrar algum tipo de contradição ou erro na Bíblia aí, isso provavelmente se dá aos erros de tradução, aos erros, né, de cópia que foram acontecendo ao longo dos séculos. Muitas vezes até erros de pontuação, que às vezes a gente tem aí, porque só para você saber, a Bíblia não foi escrita nem com ponto, nem com vírgula, não tinha isso na linguagem antiga. Então esses pontos que você tem na sua Bíblia, vírgula, parágrafo, ponto de interrogação, nada disso estava na Bíblia. Isso foi colocado para a pessoa que traduziu, né, foi entendendo aquilo ali, foi colocando dessa forma. Mas nos textos originais, textos antigos, não tem nada disso. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem parágrafo. Segundo, não tem esses númerozinhos de capítulo e versículo que tem na sua Bíblia, na minha, também não tinha isso quando ela foi escrita, não tinha nada disso, foi colocado tudo depois. Então essas coisas às vezes também atrapalham, certas pessoas vão ler, às vezes
tem assuntos que nem era para parar naquele lugar. Às vezes você vê que um capítulo acaba e o outro capítulo ainda está falando da coisa que estava no capítulo anterior, e tudo isso, se a pessoa lê pausado, né, não lê a Bíblia por completo, fica lendo só partes, isso vai confundindo às vezes a cabeça das pessoas. Então a primeira coisa que eles afirmaram, que a Bíblia é inerrante. E a segunda coisa que eles afirmaram é que a Bíblia é suficiente. Diga comigo, a Bíblia é suficiente. Amém, queridos? Eles entenderam que a Bíblia era suficiente para a salvação do homem e também para ensinar tudo aquilo que a gente precisa saber para viver de forma agradável a Deus. Ela é suficiente. Então, naquela época, havia outros documentos da igreja e etc., que eles achavam que tinham o mesmo peso da Bíblia. E Lutero e os seus discípulos ali, e outros também se levantaram naquela época, afirmaram que não, a Bíblia é suficiente, ela se basta, ela é a palavra de Deus, a gente não precisa de outras coisas. A gente pode ter outras coisas, você pode ler livros cristãos? Pode. Você pode ter um estatuto da nossa igreja, que a gente tem? Pode. Mas alguma coisa dessa se compara à Bíblia? Não. Nada de ser comparado a Bíblia. Um outro livro cristão que você possa ter lido, um outro livro de autoajuda que você leu, se compara com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela se basta por si só. Amém, queridos? Então os reformadores rejeitaram até mesmo a autoridade papal, porque naquela época eles acreditavam que o Papa era a autoridade divina na terra, e se ele falasse alguma coisa, o que ele falasse ou escrevesse era comparado à Bíblia. Então a Igreja Católica não seguia apenas a Bíblia, ela seguia a Bíblia e aquilo que o Papa escrevia e dizia como se fosse verdade. Então o Papa, ele escrevia aquelas chamadas bulas papais, que eram orientações que o Papa dava, e se ele falasse alguma coisa, aquilo ali era considerado como o mesmo peso da Bíblia. E isso foi trazendo diversos problemas no meio da cristandade, porque cada Papa às vezes acrescentava coisas que não estavam escritas na Bíblia. Coisas que vocês sabem como purgatório, oração pelos mortos, missa de sétimo dia, adoração aos santos, e assim vai, outras coisas. Porque o Papa dizia que aquilo estava certo, todo mundo tinha que acreditar e dizer que era Deus que tinha falado. Então, eles se levantaram contra isso. Outra coisa que eles se levantaram contra foi contra a autoridade e a confiança cega nas tradições sagradas. Porque o que a Igreja Católica dizia? Que a tradição da igreja ela era equiparada à Bíblia. Então, a tradição que a Igreja Católica exercia, que foi passado, vamos dizer, dos papas anteriores, dos líderes anteriores para frente, tinha que ter o mesmo padrão de equivalência com a Bíblia. E aí eles entenderam que não. Eles entenderam que nada daquilo, se estivesse contradizendo algo que a Bíblia dizia, podia ser levado em consideração. Então a Bíblia ela tinha que ter autoridade suprema, maior de qualquer outra coisa, qualquer outro concílio, qualquer outro papo, qualquer outro escrito que contradizesse alguma coisa que estava escrito na Bíblia, tinha que ser rejeitado, ignorado, porque a Bíblia por si só ela é suficiente. Amém, irmãos? E aí, esse é o primeiro solo. O segundo solo é solos cristos. Vamos abrir a Bíblia aí, por favor. Lá, abre só em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 21. Vamos lá? João 5, 21. E até nossas crianças hoje, elas estão meditando sobre esses 5 solos lá em cima também. Vamos voltar para casa afiada hoje. Aí o violão. João 5, 21. Quem achou diz amém. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que Ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. E eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E o Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos,
porque ele é o Filho do homem. Amém? Próximo versículo, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Vai lá para Filipenses agora na sua Bíblia. Vai mais para frente aí, né? Depois de Gálatas. Aí você vai achar aí Filipenses. Filipenses 2, capítulo do versículo 5 em diante, vai falar o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? E o Filipenses 3, de 7 a 11. Existem vários textos, irmãos, em cada uma das solas, que dá base para eles, mas a gente vai ler só alguns aqui, porque é muita coisa, né? Mas vamos lá. 3, do 7 a 11, diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele abriu mão de tudo por causa de Cristo, que tudo que ele tinha antes, tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia, tudo que ele era, não valia nada diante de obter conhecimento da verdade de Cristo, de conhecer e de andar com Jesus Cristo, porque ele é tudo. O que acontece aqui? Naquela época havia também, talvez até hoje, né? A igreja católica, muitas coisas continuam igual até hoje. Naquela época eles acreditavam então que o sacrifício de Jesus na cruz, ele ter se feito homem, morrido por nós, isso não era suficiente para a salvação. Então, você precisava, aliado ao sacrifício de Jesus, você precisava colocar outras coisas no meio. Então, vocês sabem do purgatório, por exemplo, né? Vocês sabem, né, do pagar promessas. Vocês sabem dos santos como mediador, porque Jesus não é um mediador suficiente. Você tem que ter mais um ainda, por exemplo, tem que ter Maria, porque se Maria não clamar, o filho não vai atender. Então, eles foram acrescentando outras coisas. E a reforma, ela foi, então, reafirmar que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo Jesus. Sua expiação é suficiente para a nossa justificação e a nossa reconciliação com o Pai. A gente não precisa de outros santos, a gente não precisa de Maria, a gente não precisa de purgatório, a gente não precisa, né, de pagar promessa, a gente não precisa de indulgência do Papa, a gente não precisa, né, de relíquias do tempo de Jesus, nada disso. O que a gente precisa é apenas crer no sacrifício de Jesus e receber a salvação, a justificação pela fé. Aqui, os reformadores, eles excluíram essa questão de Maria como conciliadora, como mediadora também, o próprio Papa como mediador. Eles tinham naquela época essa ideia de que se o Papa declarasse alguém santo, se o Papa declarasse que aquela pessoa estava salva, então aquela pessoa estava salva. Então, houve por muito tempo, principalmente a partir do século XI, quando um dos papas, que eu não lembro agora o nome, ele quis construir a capela de São Pedro, essa capela famosa, que quase todo mundo já deve ter visto alguma foto dela lá em Roma, né? Que o teto dela é todo pintado, né? Michelangelo pintou aquele teto, eles gastaram
muito dinheiro para fazer aquilo ali, aquela basílica lá de São Pedro. E quando o Papa teve aquela ideia de fazer aquela basílica, o que ele pensou? Eu vou precisar de muito dinheiro, vou precisar de muito recurso, e a gente não tem esse recurso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma de arrecadar mais recursos, mais dinheiro. E é o seguinte, eu vou fazer um documento assinado por mim, assinado e endossado pela igreja, que se determinada pessoa ela pagar um valor razoável aqui, eu vou dar esse documento para ela, garantindo que ela tem um lugar no céu, que ela vai ser salva. Então, eles criaram as chamadas indulgências, que era o quê? A pessoa dava uma oferta grande lá, e o Papa, ele redigia aquele documento assinado e entregava para aquela pessoa. A pessoa colocava o nome ali naquele documento, a partir daquilo, ele estava garantido no céu, garantido o lugar dele no céu. E assim eles foram arrecadando dinheiro para construir aquela basílica lá. E as pessoas faziam isso. Ia lá, dava oferta, recebia aquele documento, o lugar dela estava guardado no céu. Aquele avô, aquela avó, aquela pessoa que já tinha morrido, e eles estavam em dúvida se aquela pessoa tinha ido para o céu ou não, eles iam lá, pagavam outra oferta também para colocar o nome da avó, da tia, do parente que morreu, né, do amigo, para garantir que eles também iam para o céu. E assim eles foram reunindo dinheiro para fazer aquela basílica lá. E o que Lutero e aqueles homens, eles definiram, declararam que isso estava errado. Porque a salvação, ela é de graça, ela é pela fé, e é somente Cristo que nos garante a salvação. Nada que a gente possa fazer aqui vai garantir a nossa salvação. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, dizer isso é dizer que o sacrifício de Jesus ele era insuficiente, que o sacrifício de Jesus não era tão valioso assim, que o sacrifício de Jesus não era tão poderoso assim, que o sangue dele não tem poder suficiente para nos salvar. E isso a reforma veio rebater e combater. E até hoje nós cremos e professamos assim. Amém, irmãos? Amém. O terceiro sola era o sola graça, somente a graça. Vamos ler aí juntos Atos capítulo 15 versículo 11. Se você puder abrir aí em Atos 15, 11. Está aqui nem escola dominical, a gente vai para lá, vai para cá, na Bíblia, né? Passeia aí. Então vamos lá. Atos 15, 11 diz assim: cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Diga: salvos pela graça do Senhor Jesus. Agora abre em Romanos, capítulo 3, versículo 21. É depois de Atos, você vai achar Romanos aí. Romanos 3, 21. Vamos lá? Diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Amém, queridos? Por último, Gálatas, vai mais para frente um pouquinho. Gálatas 2, 20. E aí diz o seguinte: Gálatas 2, 20 e 21. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo ter morrido. Amém? Se apenas obedecer à lei fosse suficiente para que a gente fosse salvo, então por que Jesus morreu? Por que ele teve que morrer? Se todo mundo que obedecesse à lei ia ser salvo, não precisava ele ter morrido. Então por isso Paulo está dizendo aqui, olha, não considero a graça de Deus algo sem sentido,
Pois se a obediência à lei pudesse tornar alguém justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo ter morrido. Então, nossa salvação se dá, irmãos, unicamente pela graça de Deus, por meio da obra do Espírito Santo em nós, que nos conduz até Cristo. Não é fruto do querer e nem do esforço, nem mérito humano. Você não é salvo por mérito seu, nem eu sou salvo por mérito meu. Você não é salvo por esforço seu, e nem eu sou salvo por esforço meu. Você pode se esforçar muito, você pode querer muito, mas não é isso que vai te levar à salvação. A salvação é somente pela graça, é obra de Deus em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz até Cristo, então Cristo nos justifica, nos purifica, e a gente é salvo por Ele. A partir do século X, começa então essa comercialização da fé. Foi intensificada pelo papado mediante procissões. Eles diziam que se a pessoa fizesse uma procissão até Roma, então ela tinha lá o nome dela escrito no livro da vida, lá escrito no céu. Então as pessoas saíam do mundo inteiro fazendo procissão até Roma para poder conseguir a salvação. Outros, as indulgências. Se ele comprasse indulgência, ele recebia salvação. Relíquias cristãs. Dizia-se naquela época que devia ter no mínimo uns 3.000 pregos da cruz de Cristo, espalhados por toda a Europa naquela época. E as pessoas compravam aqueles negócios, prego da cruz de Cristo, pedaço da cruz, e assim ia, várias coisas assim que eles achavam que era relíquia sagrada, eles compravam aquilo para garantir salvação. E tudo isso era prometido pela igreja, prometendo benefícios espirituais para as pessoas através de dinheiro, através de sacrifício, através de esforço. E isso não é muito diferente do que algumas coisas que acontecem hoje ainda em algumas igrejas por aí, não é? Tem muita igreja por aí vendendo benefício espiritual, vendendo bênção ou vendendo salvação através de dinheiro ou de sacrifício, coisa que a reforma 500 anos atrás veio combater e veio declarar que isso não é bíblico. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Amém, queridos? Então, ao enfatizar o ensino do sola gratia, os reformadores pretendiam refutar a ideia de que a salvação se dava pela obra de Cristo, somada com a obra meritória que a gente pudesse fazer. Então eles achavam que Cristo tinha uma parte, Ele fez a parte dele lá na cruz, agora você tem que fazer a sua parte, você tem que se sacrificar, você tem que fazer alguma coisa a mais, que aí você vai juntar isso, daí você vai ser salvo. E nós não acreditamos assim. Amém, queridos? O sacrifício de Jesus é suficiente e nós somos salvos apenas pela graça. A verdadeira expressão da fé cristã reafirma a graça como base e razão para a nossa salvação. Amém? Aliado então à graça, nós temos o sola fide, ou seja, somente a fé. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá, Hebreus. Vai para Hebreus agora, já lá no finalzinho da Bíblia, né? Você vai chegar aí em Hebreus, perto de Apocalipse. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 diz assim: e a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Amém? Então, ela é a fim de esperança daquilo que você espera e convicção daquilo que você não vê. Em João 3,16, todo mundo conhece, né? E que diz lá em João 3,16, vamos de cor aí, povo. Porque Deus para todo aquele que nele crê. Estamos falando de fé. João 6, 28 e 29. Olha o que diz aí. João 6, 28 e 29. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus requer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Amém? O próprio Jesus está falando aqui. O pessoal fala: a gente também quer fazer a obra de Deus, a gente também quer fazer a vontade de Deus. O que a gente precisa fazer?
Deus falou para eles: ó, a única coisa que Deus está pedindo de vocês é que creiam no Filho dele, creiam naquele que ele enviou. Amém, irmãos? E aí, por último aqui, ó, Atos 15, 7 a 9. Atos 15, vai mais para frente em Atos agora. Atos 15, 7 a 9, diz assim: depois de uma longa discussão, Pedro se levantou, se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus nos escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Por meio da fé. Deus purificou o coração dos homens por meio da fé. Amém, irmãos? Então, a justificação do homem se dá somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. Não é em Cristo Jesus mais Maria, em Cristo Jesus mais São Pedro, em Cristo Jesus mais São Brás, né? Nós estamos aqui no bairro de São Brás. Não, é somente em Cristo Jesus, somente nele. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Ou seja, quando a gente crê em Jesus, você crê que Ele se sacrificou por você, que Ele deu sua vida por você, a justiça de Jesus é imputada a você. A justiça de Jesus é impregnada em você. Quando Deus olha para você agora, Ele não vê você, nem aquilo que você fez ou deixou de fazer ou vai fazer. Ele vê sobre você a justiça de Jesus, porque Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre você. Amém, queridos? Quem lembra do Egito, da saída do Egito? Deus é muito didático. Deus é o pai da didática, né? Então, o que aconteceu lá no Egito? O povo estava escravizado. Deus mandou que eles pegassem então um cordeiro, que eles sacrificassem o cordeiro, pegassem o sangue do cordeiro e colocassem no umbral das portas. E quando o anjo da morte viesse, a porta que estivesse com sangue, o anjo não entraria e não mataria os primogênitos, mas as portas que estivessem sem o sangue, ele entraria e mataria. Sim ou não? Todas as pessoas que creram e mataram o cordeiro e passaram o sangue foram salvas naquela noite. Amém? Não tiveram a morte na sua casa, mas aqueles que não colocaram o sangue no umbral perderam alguém na sua casa. Houve choro e pranto no Egito durante toda aquela noite e durante aquela manhã. O faraó perdeu seu primogênito e estava lá clamando e chorando pelo seu herdeiro que já não existia mais. Mas todos aqueles que creram, que colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais, foram salvos. Será que tinha algumas pessoas ali que talvez não fossem tão justas assim? Que não fossem tão boas assim? Com certeza tinha. Mas eles creram e colocaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. E por conta disso eles foram salvos. Talvez nem merecessem. Mas salvação é isso mesmo, não é por mérito, é por graça. Graça é favor não merecido. Ou seja, graça é aquilo que você não merece, mas você recebeu por algum motivo. E qual é esse motivo? O motivo é o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício dele é o motivo pelo qual a gente recebe a salvação sem merecer. Você recebeu a sua salvação sem merecer, eu também sou salvo sem merecer, porque se fosse depender de mérito eu não seria salvo. Então Lutero redescobriu e reafirmou que o justo viveria pela fé. Lutero refutou a tese da igreja que afirmava que o homem colaborava e cooperava com a sua salvação. E aqui nós temos aí um debate muito antigo, nem vai dar para a gente entrar aqui hoje sobre isso, mas a gente sabe que existe uma corrente teológica que fala sobre a soberania de Deus, e as pessoas acham que a salvação ela depende apenas de Deus, e Deus escolhe alguns para ser salvos e outros para ir para o inferno, uns para ser salvos e outros para ser condenados, que é o pessoal da predestinação, né?
E existe uma outra vertente de teologia que acredita que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ou seja, Deus dá a capacidade a todo mundo de ser salvo. Deus dá a capacidade a todo mundo de escolher por Jesus, mas alguns resolvem escolher e outros resolvem não escolher, e Deus respeita isso em nós. Então esse pessoal é chamado de arminiano. Então a gente tem, né, os predestinados, aí, os calvinistas, e os arminianos que creem no livre-arbítrio. Então, como é que funciona isso, né? Para nós que somos wesleyanos, John Wesley, ele trabalhava com a ideia de graça preveniente. O que é a graça preveniente? John Wesley acreditava que Deus, ele tinha liberado uma graça sobre todos os seres humanos, e essa graça que Deus liberou, chamada graça preveniente, ela é uma graça que é liberada sobre nós antes da salvação. Para que essa graça? Essa graça é para capacitar qualquer pessoa a acreditar na mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho e aceitar Jesus. Então, para o pessoal que é predestinado, calvinista, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o homem, na sua perversão do pecado, ele não tem capacidade alguma de escolher por Deus, escolher pelo certo. Ele só escolhe pelo errado, só escolhe pelo pecado, ele só escolhe por aquilo que não agrada a Deus. Mas nós que somos arminianos, nós que somos aí filhos de John Wesley, né? John Wesley dizia que não, que Deus, ele reservou uma graça comum a todos os homens, que capacita o ser humano a escolher a salvação, que capacita qualquer pessoa a escolher Jesus como seu Salvador, a escolher a mensagem do Evangelho como sendo verdadeira para ele e tomar para si essa verdade. Então, se a pessoa ela recebeu a mensagem do Evangelho, mas não creu, não aceitou, não recebeu aquela mensagem como verdadeira para ela, isso é porque ela mesma não quis, ela deliberadamente, ela não quis isso, porque Deus já tinha capacitado ela para escolher a verdade. Ela que não quer, realmente não quer seguir esse caminho da verdade, tá? Então, Jesus cumpriu perfeitamente a lei, e ao comprovar-se que era justo, ao ele cumprir até o final, terminou sua carreira aqui, lá na morte pela cruz, comprovando que ele foi fiel e justo do começo até o fim, do seu nascimento até a sua morte. Jesus então compartilha conosco a sua justiça. Ele compartilha com todos aqueles que creem nele, todos aqueles que tomaram posse da mensagem do Evangelho. Jesus compartilha conosco então a sua justiça, ele compartilha conosco a sua santidade, ele compartilha conosco a sua identidade, ele compartilha conosco o seu caráter. Amém, queridos? É assim que Deus nos vê. E aí, continuando aí, o soli deo glória, que é o último sola. Vamos ler o Salmo 57, 5, por favor. Salmo 57, 5. Quem achou diz amém. Quem não achou de escola bíblica dominical. Ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Depois, Isaías 48, 11. Vamos lá para Isaías, mais para frente um pouquinho. Isaías 48, 11. Quem achou Isaías? Contrário, irmãos. Isaías 48, 11 diz assim: faço isso por minha própria causa. O próprio Deus está falando aqui. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado, e não repartirei minha glória com ninguém. Diga, não repartirei minha glória com ninguém. Lembra que é Deus que está falando aí, hein? Vamos para o próximo, Romanos 11, 36. Vai lá para Romanos de novo, depois de Atos, Romanos 11, 36. Diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre e amém. A ele seja toda a glória para sempre e amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Eu falei para você que eu ia ler esse versículo de hoje, Joaquim? Não falei, né? Mas ela cantou a ele a glória, vocês viram, né? Então, é Deus no negócio aí, né?
Esse versículo que a gente leu aqui agora foi um dos que foi cantado aqui hoje, mas não foi combinado isso. 1 Coríntios 10, 31, para a gente encerrar o último versículo aqui, diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, somente a Deus toda a glória. Como a salvação é uma obra, então, de Deus e somente de Deus, somente Ele é digno de glória e devemos viver para a sua glória. Amém? Então, naquela época, eles entendiam que a glória da salvação, a dádiva da salvação era repartida. Era parte de Deus e parte do homem. Era parte de Deus e parte da igreja. A igreja também podia conferir salvação para as pessoas. Era parte do sacrifício de Jesus e parte de outras coisas. Então a glória era dividida. Então às vezes a igreja ficava com parte da glória, o Papa ficava com parte da glória, as pessoas fazendo o sacrifício delas achavam que tinha parte da glória também. Mas quando a gente entende que tudo depende de Deus, e essa nossa salvação depende exclusivamente de Deus, a gente entende que toda a glória é de Deus. A gente tem que viver, e o que a gente faça tem que ser para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Deus enviou o ser humano com o propósito final de adorar e louvar a Ele. Porém, nossa natureza pecaminosa tende a outorgar para si a glória que é de Deus, assim como fez Satanás, Lúcifer. O que Lúcifer fez lá no céu, segundo o que a Bíblia nos declara? Que ele começou a cobiçar a glória que era de Deus, começou a cobiçar o trono que era de Deus, começou a se achar tão importante como Deus. Eu vou sentar naquele trono lá. E a nossa natureza pecaminosa, ela tende a isso. Ela tende a se auto-vangloriar, se auto-exaltar, se auto-proclamar. A gente fica querendo que as pessoas nos elogiem, que as pessoas falem bem da gente, que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas nos sirvam. Muita gente quer ser famoso, muita gente quer ter muito dinheiro. Para que isso? Para ser reconhecido pelos outros. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela tende para isso. Querer receber glória, querer receber aplausos, querer receber honras dos outros. Mas tem que entender o seguinte, que toda a glória ela tem que pertencer a Deus. Quando você receber algum tipo de glória, algum tipo de louvor, algum tipo de elogio, você tem que canalizar isso para Deus, devolver isso para Deus, porque isso é perigoso. Se você tomar para si, você é perigoso. Isso é perigoso para a sua alma, isso é perigoso para o seu espírito. No entanto, a palavra nos adverte severamente: Deus não repartirá a sua glória com os homens. Toda forma de autoexaltação, de autoproclamação deve ser rejeitada. Precisamos constantemente desenvolver o hábito de dar glória a Deus e não a nós mesmos. Todo o nosso viver deve ser dedicado à glorificação de Deus. Amém? Do Altíssimo. Conclusão. Um dos lemas da reforma era: igreja reformada, sempre se reformando. Igreja reformada, sempre se reformando. Pois a reforma e a renovação do nosso entendimento precisa ser constante em nossas vidas. Eles fizeram a reforma, mudaram muita coisa que estava errada na igreja, começaram a caminhar daquela forma. Passaram-se 500 anos. Quantas coisas a gente precisa às vezes rever, reavaliar e mudar de novo, porque agora a gente está fazendo errado outra vez. É ou não é? Por quê? Porque a gente tem a tendência de voltar para o erro. Nossa tendência pecaminosa, nossa natureza pecaminosa sempre tentar voltar para o erro, sempre tentar voltar para aquilo que não é de Deus. Então, queridos, a sua vida, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, toda vez que você estiver vindo ao culto, participando de algo do GECEL, participando da escola bíblica, ali é o momento de você reavaliar você mesmo, reavaliar a sua vida e ver: será que eu estou precisando de uma reforma? Será que eu estou precisando corrigir alguma coisa novamente no meu caminhar com Deus? Na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de pensar, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu desenvolvo o meu ministério, na forma como eu me dedico a Deus. Estou precisando, será, de uma reforma? E isso é o que nós precisamos relembrar, principalmente hoje, amanhã,
que é o dia 31, o dia da Reforma Protestante. Se alguém te perguntar, por que você não é católico? Porque a igreja católica é a igreja verdadeira. A igreja católica é a que veio de São Pedro. Só se arroga esse título. Né? Esse é uma igreja verdadeira que veio lá dos apóstolos. Por que você não é católico? Você tem que saber por que você não é católico. Você não é católico porque você não acredita nessas coisas aqui. Você não acredita. Recapitulando. Vamos lá recapitular o que a igreja católica acredita. Acredita que a doutrina da igreja, a tradição da igreja, a palavra do Papa tem o mesmo valor que a Bíblia. A gente não acredita nisso. A igreja católica acreditava que, além de Cristo, a gente precisava de mais outras coisas. Maria, purgatório. A pessoa crê em Jesus, é batizada, está lá na igreja e tal, toma hóstia lá todo dia, mas depois que morre ainda vai para o purgatório. Ué, mas Jesus não salvou ela? Jesus não é suficiente, ainda tem que ir lá para o purgatório, queimar um pouquinho lá, né? Pagar um pouquinho depois, aí depois vai para o céu. A gente não crê nisso. Eles acreditavam que não era somente a graça, tinha outras coisas mais que eles tinham que fazer para eles poderem então ganhar a salvação. A gente não acredita assim. A gente acredita que a salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela fé. A gente não tem que fazer outra coisa além de crer. O que a gente fizer depois da nossa salvação, depois de nascer de novo, é porque o Espírito Santo está habitando em nós e agora Ele nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Ele nos ensina a viver conforme o caráter de Jesus. Mas não que a gente faça algo para receber a salvação. A gente já recebeu a salvação pela graça, pela fé. Pela graça, mediante a fé. E agora o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, é apenas a natureza nova de Jesus, a natureza nova, né, de Deus habitando em nós e agindo em nossa vida. Amém? E por último, né, somente a Deus toda a glória. A igreja acreditava que o Papa tem que ser glorificado, Maria, os santos têm que ser glorificados, né? As pessoas, elas eram glorificadas pelos seus sacrifícios, pelas coisas que eles faziam em nome da igreja, em nome da religião. A gente não crê nisso. A gente crê que toda a glória tem que ser dada somente a Deus, e Ele não vai repartir a glória dele com ninguém, nem com Pedro, nem com Maria, nem com João, nem com Santo Antônio, nem com São José, nem com São Brás, nem com Santa Felicidade, nem com Nossa Senhora Aparecida, com ninguém. A glória dele tem que ser totalmente para Ele, amém? E Ele nem vai repartir a sua glória conosco também. A gente às vezes, né, quer dividir a glória também com Jesus. Isso não é legal, não fica bem, né? Então, vamos colocar de pé e vamos orar. Que você se lembre disso. Se alguém te perguntar por que você não é católico, você já sabe por quê, né? Você já pode dizer para ele por que você não é católico. Porque você não crê dessa forma. Porque você crê nos 5 solas. Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e a Deus somente a glória. Amém? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aqui mais uma vez. O Senhor continue falando conosco, nos dando graça, sabedoria, nos dando direção, nos dando renovo, nos dando unção, nos reformando de dentro para fora, Pai. Faz a reforma completa que nós precisamos. Faz a reforma completa em nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no trato com as pessoas. Faz a renovação completa que nós precisamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Completa a tua obra em nós. Completa a tua obra em nossas vidas. Completa a tua obra nessa igreja. Completa a tua obra em nossas famílias, em nossos lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, queridos,